Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast, um podcast que está aqui para te ajudar a ativar o amor no casamento. Meu nome é Michael, sou host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. Olá a todos, estarei apresentando então nossos convidados de hoje. Rose e Patrick, muito bem-vindos. Casados há 22 anos e pais de 4 meninos. São pastores, psicanalistas e escritores, são especialistas em relacionamentos e trabalham com casais há 15 anos. Idealizadores do casamento em manutenção, pit stop e casamento VIP. Muito bem-vindos. É isso mesmo. Obrigada. Gente, que legal. Fale um pouquinho de vocês, antes da gente entrar no tema, do ministério de vocês, o que vocês fazem, o que levou vocês ao ministério de casais. Na verdade, nós começamos com o casamento, né? Sim. Casados há 22 anos. Eu tinha 20 anos e ela tinha 17 anos. Então, nós, no começo, sofremos muito no casamento. Muitas dificuldades no casamento. Eu incomodei muito. E aí, com isso, surgiu essa necessidade de investir no casamento. Então, lá, quando a gente estava lá com os seus 5, 3, 4 anos de casado, a gente teve muito problema no casamento e a gente precisou de ajuda no casamento. E aí, quando a gente precisou de ajuda, automaticamente a gente começou a ser especialista na parte de casamento. Se todo mundo buscasse É, ajuda, né? A gente sempre fala o seguinte, que quem não investe no casamento já está investindo no divórcio. Então, tem que investir no casamento, né? E aí, nós começamos a investir e, na época, em 2009, né, que nós assumimos... A gente assumiu o ministério. Só de casais, Mas antes, nós éramos o casal mais complicado da igreja. Não era uma igreja grande. Estou aqui na dor, está o nosso propósito. Não era uma igreja muito grande, né? 80 pessoas mais ou menos, mas nós éramos o casal mais complicado. E aí um dia o pastor falou, olha, vocês vão trabalhar com casais. Eu pensei, coitadinho, né? O pastor se emocionou e disse, né, talvez querendo que a gente melhore, né? Mas realmente depois, 2009, nós começamos a trabalhar com casais. E aí a gente começou a investir. E aí, claro que a gente, além de trabalhar na igreja local, nós também sempre gostamos de trabalhar para fora da igreja local. Então, nós temos um ministério também itinerante. Nós hoje somos pastores auxiliares na Igreja Remanescentes, em Timbó. A igreja mais bonita e mais saudável do Médio Vale do Itajaí. Fazendo a propaganda. Amém, a gente só conhece por vídeo, mano, não tava lá ainda. Mas, só deixa eu fazer um adendo. Normalmente as pessoas falam mal da sua igreja. Eu escuto muitas pessoas falando mal do seu pastor, da sua igreja. Isso é um sinal de igreja saudável, quando você fala bem da sua igreja. Sim. Eu acho que é um belo sinal. A gente sempre fala que igreja perfeita não existe, né? Mas assim, nós temos esse privilégio de estar numa igreja muito boa, né? O pastor também, o pastor Rafael, né? O pastor Rafael é uma pessoa legal para vocês trazerem aqui, hein? O pastor Rafael Legal, já precisamos de convidados. mas o pastor é fera, tá? Podcast pode fazer 3 horas com ele aqui que vai ser pouco. E aí nós trabalhamos na igreja local e nós temos um ministério itinerante. Então nós também ministramos em outras igrejas, fizemos imersões. Me ajuda aí, amor. Isso. Nós somos apaixonados pelo trabalho com casais. Apaixonados. Eu acredito que foi como ele falou, né? Pelo fato de a gente ter passado tanta dificuldade no nosso casamento, no começo do casamento. A gente começou muito novinho. A gente começou cedo, eu tinha 16 para 17 anos, já começamos com filho. Então, a gente já começou uma realidade que muitos começam nessa realidade de jovens, né, e não sabem o que é o casamento. Nós entramos em uma realidade em que a gente não sabia o que era o casamento, o que a gente iria enfrentar. Ninguém tinha ensinado, porque não, né, a gente não tinha feito curso de casais, não tinha feito curso sobre casamento. E fomos aprendendo com a vida, aprendendo, errando, e depois fomos... superando e ensinando outros casais. E procuramos também, né? Muitas ferramentas, né? Isso. Mas o que levou vocês a reconhecerem a gente precisa de ajuda? Boa pergunta. Foi tanta coisa. O que Mas, foi o na verdade, estopim, assim dizer? Mas o estopim foi no primeiro ano de casamento. No primeiro ano, foi muito difícil a adaptação. Muitos jovens, muitos erros cometidos. E aí teve um dia que a minha esposa falou assim, eu não quero mais. Eu vou separar. Vou fazer minha mala e ir pra casa da minha mãe. A fala típica, né? E aí tomara que a minha sogra não veja isso, mas a minha sogra, em vez de falar, não, filha, agora você casou, você tem que... Ela falou, filha, pode voltar pra casa. Mas ali eu vi que a gente precisava realmente investir. Na minha situação é o seguinte, meu avô tinha 2 famílias e separou. O meu pai se separou quando eu tinha 2 anos de idade. E aí eu pensei, cara, eu vou vou perpetuar essa situação. Eu falei, não, isso não pode acontecer comigo. Eu posso fazer a diferença
dentro da minha família. Não é porque meu avô foi, meu pai foi, que eu tenho que ser também. E aí nós começamos a investir no casamento, sem pretensão de trabalhar com isso. Mas automaticamente aquilo que você se dedica mais é aquilo que brilha os teus olhos e você acaba trabalhando com aquilo ali também, né? Então aí nós começamos a aprender que casamento é uma faculdade que nós nunca vamos nos formar. O que você foca, cresce. Que você foca para expandir, né? E algo que me chamou a atenção, essa coisa dos padrões, né? Teu avô, teu pai, e você chegou em algum momento e falou, eu preciso quebrar isso. Tem a história do Jacó na Bíblia, Jacó significa enganador. Mas se você olhar a história, Abraão também já enganava, também mentia. Ele disse que Sara não era esposa, mas era irmã. O filho dele, o Isaac, fez exatamente a mesma coisa. Isaac, então, dá o nome de enganador. Parece que é uma herança emocional que vai perpetuando de geração em geração e a gente precisa reconhecer isso e quebrar. Então, É verdade, bem fantástico isso de dizer, não quero mais viver isso, dá um basta na sua história. A gente sempre fala assim, né, que quando você tem um problema na sua vida, aí vem da questão da psicanálise também, você tem duas opções, ou você se afunda e você continua aquilo ali, ou então você faz diferente. Sim. Existe hoje um problema da extremidade, então tipo assim, ó, o extremismo, né, por exemplo, o cara foi criado aos tabefes, vamos dizer assim, com o pai, aí ou ele replica, porque ele foi ensinado assim, ou ele vai para outro extremo, que é nunca brigar, nunca questionar o filho de nada, porque vai para outro extremo, ou ele decide aprender sobre aquela situação, ver o que é bom, o que é ruim e fazer da forma certa. Então, nós também viemos nessa linha. O que nós falamos dos casais é o seguinte, que nós não transformamos o casamento de ninguém. Nós temos o curso de casais, a escola de casais, que são 10 aulas, 10 semanas, né? E a gente sempre fala para eles no final, olha, a gente não tem o poder de mudar o casamento de vocês. O que nós fazemos é entregamos ferramentas, ensinamos como usa essa ferramenta, mas agora o compromisso é você usar essa ferramenta. Então é a decisão de cada um, né? A gente conhece casais que tem tudo para ser um casal feliz e decide não ser. E tem casais que nem a gente que, quando a gente casou, se eu estiver falando demais, é que eu sou sanguíneo, ela é fleumática. Então lá em casa... analisando o que ele tá falando. Depois ela faz um relatório. Por que tu falou isso? Por que tu falou... Mas até me perdi onde eu tava. Quando você casou, Quando a gente casou... É tanta Mas é muito história. vago agora. É tanta história. Esqueci o que eu tava falando. Gente, Tá vai ser falando. coisa sanguínea, né? A Sanguíneo. sanguíneo vai bem falando. isso. Quer falar tudo, não fala nada. Mas algo assim que eu acho interessante é que você usa a sua dor ou para curar outros, ou você usa a sua dor para ferir outros. Sim. Então, meu marido, ele usou a dor dele para curar outros. Ele decidiu na restauração. A gente decidiu na restauração do nosso casamento. Ou seja, através da nossa restauração, nós estamos ajudando outros casais na restauração. Nós estamos querendo curar outros. Porque o ciclo podia continuar. Ele podia continuar o ciclo de separação, como foi o avô dele, como foi o pai dele, e o que ia acontecer com ele. Mas ele decidiu que a dor dele ia ser para curar outros. É isso mesmo. E hoje, quando um casal chega pra gente, eu quero me separar. A gente não dá outra alternativa, a não ser a restauração. Você nunca vai escutar da nossa boca, separa. Não vai. A pessoa tem o livre-arbítrio. Ela pode decidir separar, ela que vai escolher. Porém, a gente sempre diz, investe, luta, vai atrás. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus restaura o casamento. Assim como um dia Deus restaurou o nosso, Deus pode restaurar o seu casamento. Então, a gente usa a nossa dor para curar a dor de outros. É isso mesmo, é. E na verdade, assim, a gente sempre fala isso, né? Ela falou que a gente nunca trabalha com divórcio, nunca. Então, até esses dias, uma experiência que a gente teve, né? De um casal que acabou, a gente investiu, ajudou ao máximo, mas acontece às vezes também de não ter esse êxito, né? A gente às vezes sente que trabalhar com casais é como se você estivesse num barco afundando e poucas pessoas com uma canequinha tirando água do barco, né? Mas um casal que a gente ajuda, que consegue ser restaurado, pra gente já paga, né? E teve uma situação que a gente passou, aonde o casal realmente não conseguiu e ele acabou se divorciando. Aí ele veio conversar com a gente para ver se a gente indicava um advogado para fazer divórcio. Nossa. Eu falei, cara, Nossa. não tenho advogado, Nossa. não conheço, não sei qual é o processo, não sei quanto custa e, cara, não vou poder te ajudar. Então, a gente não trabalha mesmo com essa parte, né? Ah, pastor, mas não tem nenhuma situação que vocês aconselhem divórcio? Nenhuma. Ah, mas a mulher está sendo agredida pelo marido, então é o 190.
Uhum. É o 190 e vai preso, bota na cadeia. Então, nós sempre trabalhamos com a restauração do casamento, né? Uhum. Isso é uma regra para nós, né? Não tem negociação. A primeira aula da nossa escola de casais, a gente fala sobre que é o casamento. O teu casamento é um contrato ou é uma aliança? Uhum. Contrato, ele é revogável, né? Uhum. Se eu não cumprir minha parte, se você não cumprir sua parte, a gente desfaz o contrato. Aliança é aliança. Uhum. Você já imaginou se Jesus tratasse com a gente com um contrato? Se não fosse uma aliança? Quantas coisas a gente fez, nós fizemos que Jesus poderia romper esse contrato com a gente? Uhum. Mas ele trabalha com aliança. Aliança é aliança. O povo de Israel fez tanta coisa errada, ele tem uma aliança com o povo de Israel. Uhum. Então, a aliança, ela é irrevogável, né? Então, é isso que eu falo para minha esposa. De novo, tá? Se eu estiver falando muito, me corta. Mas é isso que eu falo, né? Que nós investimos no casamento e se a gente pensar assim, não tem a possibilidade do divórcio. Uhum. Você vai dar um jeito para arrumar. Eu tive um carro há bastante tempo, que esse carro eu não podia trocar ele, questão financeira, a gente comprou terreno. Resumindo, a gente não podia investir num carro novo. Então, por um bom tempo, eu pensava assim, eu não posso trocar de carro. Tira da minha cabeça trocar de carro. Uhum. Então, quando quebrava, eu nunca pensava em trocar. Sempre falava, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Uhum. E o que é o problema hoje nos casais? É que tem essa opção. Ah, mas eu posso separar. Então, ó... Trabalhar com eu o não, plano B. Eu não sou obrigado a aguentar isso aí. Uhum. A gente sempre fala que amar é você sacrificar. Uhum. Então, se você não está pronto para sacrificar, não casa. Uhum. Se tiver algum solteiro, posso olhar para essa câmera aqui? Pode, Se tiver algum solteiro que não está pronto para sacrificar em nada, não casa. Fica solteiro. Não entra nesse jogo se você não está disposto a jogar de verdade. Né? É a mesma regra que vale, eu diria, para se você não quer ter filhos, não quer se sacrificar ter filhos, então tenha pet. É o conselho que eu dou. Então, Mas a gente entende que Deus quer que a gente tenha É. filhos, né? Claro. E no nosso caso, né? Bastante, né? 4 com mais 3, tudo menino, dá pra fazer um time, né? Dá pra marcar um jogo já, né? A gente Verdade. no gol, não dá? Dá pra fazer... Verdade. Mas olha só, a gente quer falar e entrar no tema conexão emocional do casal. Eu pensei em usar uma passagem lá de Gênesis 1 e 2, da ordem de Deus ao primeiro casal, e tem 3 imperativos, tem 3 direções que ele dá. Ele diz, deixai pai e mãe para unir-se e tornar-se uma só carne. Então essa primeira parte, deixar pai e mãe, o que um casal precisa fazer, o que um casal precisa deixar para trás, talvez falando de pai e mãe também, mas aquilo que impede o casal de se unir realmente numa direção em comum diante de Deus. O que vocês têm percebido hoje que é o que prende casais no passado, seja familiar ou outras questões? Quais são os impeditivos de casais realmente se conectarem como um casal? O que acontece é que a gente vê as realidades. Os casais entram em um relacionamento e não cortam o cordão umbilical com os pais. A mulher, ela entra dependendo financeiramente dos pais ainda. Ou seja, ela foi criada em uma vida onde o papai dava tudo para ela, dava uma vida boa. Porém, quando a gente vê essa passagem, deixará o homem, seu pai e a sua mãe se unirá à sua esposa, o que quer dizer? Deixará financeiramente. Deixará a dependência emocional. Casou com aquele homem, é o homem que vai ter que sustentar ela financeiramente. O pai, sim, o pai pode dar presente, o pai pode dar um terreno, o pai pode ajudar, mas eles não podem depender exclusivamente dos pais. O homem não pode depender da mãe para lavar as roupas dele. Quem tem que lavar as roupas é a esposa. Quem tem que fazer comida é a esposa. Olha que a gente escuta situações em que o homem diz assim, ó, eu vou levar roupa para minha mãe passar. Ela é sua mãe. Tu diz casais casados. Casais casados. Ela é a mãe dele, porém hoje ele tem um compromisso com a mulher. A mulher, quando casa, ela tem que assumir esses compromissos. E se ela não quer passar, então ele que dê um jeito, porque é a roupa dele também. Isso também, ele ajuda. Lá em casa eu passo roupa também, eu passo. A gente tá na correria ali com os Eu demoro mais que filhos. ela, mas eu passo roupa também. Passo. Não fica tão bom que nem Eu ela. acho que nem fica precisa perfeito. passar, gente. Tem uns negócios a vapor aí. Isso é verdade. Mas nada impede, ela tá numa correria e tal, vou pedir pra minha mãe me ajudar. Sim, a gente tem que ter uma rede de apoio. Mas não depender somente daquela pessoa. O compromisso é do homem e da mulher. Deixará o homem, seu pai, o pai e a mãe se unirá à sua esposa. Quando fala deixar fisicamente, emocionalmente e financeiramente, né? Não dá pra você... Uma coisa que a gente não aconselha, apesar de que a gente viveu, assim, um bom tempo, pelo fato da idade e tudo mais, né? A gente casou, só tinha uma Titan verde.
A minha esposa disse que eu não vim num cavalo branco, eu vim numa Titan verde. O príncipe dela. Mas assim, ó, a gente morou um tempo com a minha mãe, né? Na verdade, a gente morou junto, né? Mas... Tempo, meu amor, 15 Amor, anos. não precisa falar o tempo. 15 anos, eu morei com a minha sogra. Eu que sou sanguíneo aqui, tia Calma. Mulher guerreira, hein? Morar com a sogra. Não, mas é porque ela é fleumática, tá? Porque senão não ia aguentar. E aí o que acontece? O Deixar... dramático harmonioso, né? minha esposa, pra brigar, tolera pra muitas brigar com a minha coisas. esposa, só eu que consigo. Pra arranjar a briga com ela, só eu. Senão Só tem- tu tira ela do sério. Então, deixar fisicamente, há muitas pessoas que casam e querem morar com a mãe, querem morar com o pai. Deixar emocionalmente, deu um problema, vai correndo pro papai e pra mamãe, tem que aprender a resolver os problemas. E deixar também financeiramente. Você pode ter ajuda, mas você não pode depender financeiramente, né? Então, isso é um problema muito sério. A gente pega casos assim, em que a mãe é que marca o atendimento no gabinete pra gente, pro filho que é casado. Nossa, gente. Nossa, É um balada e diga, tá, eu queria marcar um atendimento pro meu filho, ele é casado, mas tá cheio de problema, eu já falei com os dois pra eles virem aqui. E teve uma situação até que a mãe queria vir junto no atendimento. Nossa, gente. Daí a gente não deixou, né? A gente não, pois Tipo a mãe indo no pediatra, assim. tipo assim, Isso. né? Então, ou seja, né? Essa dependência é muito forte, né? Antigamente, como é que era, né? Eu acho que vocês são mais novos que a gente, não sei. não quero- 36, é. Um pouquinho mais novo. um pouquinho mais novo. Mas assim, ó, antigamente as pessoas saíam de casa novo ou começavam a trabalhar de novo e já eram independentes novos, né? Sim. Nada contra, mas hoje é uma geração que sai mais tarde de casa mais tarde e às vezes deixa essa dependência mais tarde, às vezes nem deixa essa dependência, né? Então é uma geração diferente. Não estamos aqui comparando as gerações, né? Porque a gente sempre fala, na minha época era tão bom. Não, essa época também é boa. Mas a gente precisa aprender que essa geração ela tem uns problemas diferentes da geração passada. E como que nós vamos lidar com isso? Você falou do pet ali, né? A Suzy falou do pet. Nós somos também pais de pet. Sim. Ah, nós De também pet, de pet, cachorro, gato, codorna, peixe, a gente gosta. Mas vocês É quase um gostam de... zoológico. É o bastante. zoológico. Não, é que foi Só- aparecendo. Foi aparecendo e a gente foi adotando, foi pegando. Só que daí existe essa questão, que a questão é o seguinte, as pessoas hoje estão escolhendo viver com pet do que com pessoas. Por quê? Porque um pet, por exemplo, eu tenho uma cachorra chamada Mel, Uhum. que era pequenininha assim, quando degradaram na frente de casa lá, a gente pegou para adotar. Minha esposa me convenceu, eu disse, amor, é pequenininha, ela não vai crescer. Ela é uma golden, gigante. E ela é obesa, então ela é muito grande. Muito grande. E essa cachorra é a Mel. Então, às vezes, eu chego pra ela e brigo com ela. Mel, sai daqui. Eu chamo ela de bandida, porque ela rouba comida. Deixar um queijo em cima da mesa, quando vê, cadê o queijo? Ela roubou. Então, eu chamo ela de bandida. Eu falo, bandida, sai daqui. Dá 5 minutos, eu chamo ela, ela já vem. Uhum. Né? Se eu esqueço o aniversário dela, ela não liga. Se eu saio 3 dias, não digo onde que vou e volto, ela não liga. Agora, uma esposa, você tem que dar satisfação. Você não pode sair a hora que quer, voltar a hora que quer. Então, as pessoas não querem mais essa satisfação, né? Não querem mais prestar essa satisfação mesmo, né? Dar satisfação. Né? Vi uma vez uma reportagem nos Estados Unidos onde os pais entraram judicialmente contra o filho de 35 anos para ele sair de casa Eu vi porque também. ele não... Chegou a ver essa reportagem? Eu vi. Cara, foi chocante Eu vi. ler isso. E aí... E eu acho engraçado, porque se for ver, a gente lida hoje com uma normalização, ó, é normal, que os filhos, já desde os 3 meses, são colocados na creche, certo? E daí, isso é fácil, fazer com o bebê. Não digo que é fácil, às vezes é necessário. Eu também venho de uma realidade onde meus pais tinham que trabalhar pra gente ter o que comer. Mas eu vejo hoje muitas mulheres, elas podem ficar em casa ou ficar meio período em casa pra ficar com os filhos. Mas não, elas optam pela roupa, pelas viagens, do que cuidar dos filhos. E daí o filho fica jovem, e daí é a hora dele sair de casa, daí aquela mãe não deixa ele sair de casa. Daí cria essa dependência emocional que não Né? é Faz saudável. aquele filho namorar por anos, só pra ter ele ainda em casa. Isso. O que vocês acham de casais que querem casar jovens? Vocês casaram super jovens. Sim. E agora, pra mim, porque assim, ó, o que acontece? A Eu Bíblia... tenho uma opinião. Então, eu também tenho uma. Tem? Então, fala tu primeiro. Tá. Eu concordo, então. É. Entre ter razão e ser feliz, deseja ser, né? Decida ser feliz. A minha opinião é que eles devem casar cedo, sim. É lógico, ali com a maioridade, né? Já com o apoio dos pais, com a bênção dos pais.
Mas eu acho importante, porque o casal vai aprendendo junto. Eles vão crescendo juntos, vão aprendendo os gostos juntos. Conquistam juntos. E aí é lógico que os dois têm que conquistar juntos e ter sonhos. Sim, se tem uma faculdade, pode fazer uma faculdade. A gente incentiva, tem que fazer. Tem planos para o futuro de adquirindo? Sim, vão adquirindo juntos. Porque a gente vê problemas de casais que casam depois, muito tempo depois, ou o que acontece? A mulher, ela acaba se tornando independente. Se ela vai casar ali com 30, 40 anos, ela já tem uma vida sozinha, ela não depende de ninguém, ela não precisa dar satisfação pra ninguém, a casa tá sempre limpinha, sempre organizada. E aí, de repente, chega um homem. Chegou um homem de paraquedas na casa dela. 90% ogro, né? Um ogro. Que veio daquela mãe que Daquela mamãe que fazia tudo. Que fazia mesmo. de tudo. E aí ele vai começar a fazer bagunça na casa dela. Ele vai começar a dar pitaco nas coisas dela. Porque o marido, eles casaram, né? E ela não vai aceitar. É onde a gente vê os maiores problemas. São nessas áreas, nessas situações onde o casal já é casado com maior idade. Sim. Casal que já teve uma vida antes, né? Uma vida financeira, já viveu, já sabe como lidar sozinho. De repente chega alguém. Não estou generalizando, não é todos os casos, mas tem alguns casos que sim, que acontecem e dá muitos problemas. O que eu penso também é o seguinte, eu sou da mesma opinião, até porque a gente casou jovem, né? Então, Bem, por isso eu fiz a pergunta. Porque vocês viveram isso, Sim. então. Apesar de que existem umas pesquisas que dizem que casar mais maduro, tá, tudo bem, a gente não tem nenhum problema quanto a isso. O que nós sempre falamos, até falamos nesse livro, não estou fazendo propaganda, mas já vou fazer, Ah, pode? Já fica à vontade. Casamento VIP, e nós falamos uma parte também que é o seguinte, nós trabalhamos com aquilo que dá certo. A Bíblia, ela é um manual daquilo que dá certo, não é um achismo. Existem hoje muitas opiniões, né? Mas a Bíblia, ela fala o que dá certo, e nós não estamos querendo impor um pensamento que tem que ser assim, mas é o que dá certo, né? Você pode comprar uma TV, a tecla Power que vai ligar. Ah, mas eu quero usar a SAP para ligar. Tá, tudo bem, é sua opinião, mas o que dá certo é a tecla Power. Então, nós falamos isso também. A Bíblia diz, deixará o homem, o pai e a mãe. O que o homem quer fazer hoje? Ele sai, compra a casa dele, tem a vida independente. Depois dessa vida independente, ele quer ter uma esposa. Sim. Então, assim, eu digo, pelo que a gente atende, é mais difícil. Nós vemos mais casamentos sólidos, de 20, 30 anos, que eles falam assim, não, é que nós casamos cedo, nós aprendemos tudo junto, eu tinha uma Titan Verde, financiada, era no consórcio ainda, R$50 por mês eu pagava, suadamente, era difícil. Então, essas histórias é que fortalecem o casamento. Exatamente. Ah, nós casamos, eu tinha uma empresa, tinha um Porsche, e ela tinha um helicóptero, e a gente casou, daí eu brigava porque o helicóptero não queria usar, e ela Mas queria... os clientes de vocês são os casais que vocês atendem. Não, Os clientes de alto nível que vocês têm aí, né? não, mas a gente atende, só uma história engraçada que aconteceu, porque a gente fala assim, ó, a gente atende o casal e a gente sempre tenta pegar uma história para tentar, tipo, né, como Jesus fazia com peixe, com a pesca, com, né, a agricultura e tudo mais. E a gente queria falar o seguinte, que quanto melhor é o casamento que você quer ter, mais você tem que investir. Se você tem hoje um Uninho, que eu tive 3 Unos, carro excelente, Sobe em guerreiro, qualquer lugar. não, é melhor que uma 4x4. E você vai pagar um preço. Se você quiser ter um Porsche, você vai pagar um outro preço. Aí o casal chegou na nossa frente e eu falei assim, né? Eu acho que ele deve ter um carro mais ou menos. Aí eu peguei e falei assim, você quer ter um casamento bom? Quero ter um casamento bom. Ó, vou te dar um exemplo. Que carro você tem hoje? Ah, eu comprei aquele último modelo da BMW. Então... então... Tu tem helicóptero? Não, mas eu queria um dia. Eu falei, então, vamos pensar nessa parte. Então a gente tá falando sobre isso, sobre que as pessoas querem ter um bom casamento investindo pouco. Não tem como. Ou você tem um casamento ruim investindo pouco, ou você tem um casamento bom que você investe E não bastante. é automático, né? E não é só investimento financeiro, é investimento de tempo, Não. de energia, de estudo, Isso. de ler um livro, Eu de fazer um curso, de ir na igreja, de estar num grupo de casais, de crescer em vários sentidos, né? É o que a gente também sempre aconselha, o que é o casal, ele crescer juntos e os dois conhecerem um ao outro. Porque a gente já lidou com situações de casais que criaram os filhos, casaram cedo, foram crescendo, conquistando, comprando terreno, comprando uma casa, e foi indo, comprando carro, os filhos cresceram, casaram, foram embora. E ficou o casal sozinho. E aí? O casal não se conhece.
A gente já atendeu casais que nunca saíram para fazer uma lua de mel. Uhum. Nunca fizeram uma viagem. Eles não sabem o que é arrumar Sozinhos, as malas. né? Sozinhos. Não sabem o que é arrumar a mala, o casal sozinho e sair. Uhum. Aí o que acontece? Quando os filhos saem, dá síndrome do ninho vazio. Uhum. Ou seja, agora tá o casal sozinho, a casa vazia, aquele silêncio, não tem mais nada para fazer. Não Vamos tem, mais separar. não tem mais filho pra brigar. Vou brigar com quem? Com a minha esposa, né? Porque só sobrou. Aí acaba entrando em uma crise no relacionamento. Ou seja, começa a construir desde cedo. O casal, prioridade, é o marido e a mulher. Uhum. Os filhos, sim, os filhos também são prioridade, mas a prioridade é o marido. Eu tenho que cuidar do meu marido, porque quem vai envelhecer ao meu lado é o meu marido. A gente vê pelos nossos filhos mais velhos. Nossos filhos mais velhos já são casados. A gente, quando vai viajar para visitar eles, tem situações que a gente nem consegue se encontrar às vezes. Porque a gente vai na mesma cidade onde eles moram, onde moram os meus pais, a gente vê os meus pais, vê os amigos e os nossos filhos estão vivendo a vida deles. Uhum. E é Às vezes muito estão até normal viajando, isso. né? A gente fica feliz com isso. Feliz, porque a gente vê que eles são um casal abençoado, um casal feliz, que estão dedicando tempo um ao outro. E imagina se a gente ficasse dependendo dos filhos. Ah, o meu filho vai vir me ver. Não, é eu e meu marido. Nós dois. Quando eu estiver bem velhinha, quem vai segurar na minha mão é ele. Quando eu estiver doente, quem vai cuidar de mim é meu marido. Sim. O Michael atendeu um casal onde eles estavam passando por uma crise. E daí, nesse meio tempo, anos se passam, estavam bem. E daí chamaram a sogra para morar perto. Veio de bem longe, né? E a sogra falou assim: eu ajudo a cuidar dos filhos, mas não é pra vocês dois ficar saindo aí não, que daí eu não ajudo. Não é pra namorar, não é pra sair ter a noite de jantar, Sim, fazer algo, ou um final de semana. Se vocês querem sair pra ficar como um casal, eu não vou cuidar deles. Gente, eu achei um absurdo, assim. Porque a própria mulher, então, ela tinha Isso. algumas demandas emocionais dela com o marido que ela transportava, então, sobre a Isso. vida desse casal. Mas eu fiz a pergunta antes de casar cedo, porque hoje está acontecendo isso, dos casais casarem mais tarde. Se a gente olha o mundo bíblico, o tempo bíblico, ou o próprio José e Maria, que eram os pais de Jesus, eles eram novinhos, eram saindo da adolescência ali, 13, 14, 16 anos talvez, quando a sexualidade ela também está à flor da idade. Então hoje a gente pede para os casais a casem virgem, mas naquela época eles não namoravam 5, 6, 7 anos, Isso. então os pais meio que já escolhiam o casal e não Essa é uma pergunta sempre nos grupos de jovens, assim, e qual a idade certa? Quanto tempo namorar? Mas a gente também é dessa opinião. Então, quer casar? Casar cedo. Case cedo. Entenda que vocês podem construir uma vida Isso. juntos como casados, já desde cedo. E conquistem tudo juntos. Isso. A gente estava recém-casado, a gente foi para um intercâmbio. A gente morou junto lá com um da Polônia e um com como é que ele era? Da Hungria, na Não, verdade. da Romênia? É, da Romênia. A gente Sabe? tinha um quarto só, né? Então a gente dividia uma casa de estudantes. As nossas camas de solteirões eram amarradas pra gente ter a nossa cama de casal. Foi o nosso primeiro ano de casal, basicamente. A gente Foi amarrava duas A camas lua de solteiras. mel de vocês foi assim. Não, a lua de mel não. Mas basicamente aquele tempo de um ano de lua de mel. Assim, Sabático. a lua de mel, os dias ali pós-cerimônia, não foi assim. Foi legal, né? Essas Foi a gente bobinhas. sempre essa é. Mas o primeiro ano, o ano e meio de casamento, na verdade a gente também passou por muitos problemas no nosso primeiro ano de casamento, né? Então, Estão quanto tempo casados? nós estamos há 14 anos. 14 anos. 14 anos, Mas então, a Suzy, ela vinha de um histórico de abuso sexual, eu vinha de um histórico de pornografia, até um livro que eu escrevi sobre isso. Então imagina, alguém que passou por um abuso sexual e alguém viciado em pornografia, casar e a parte da sexualidade não tem como dar certo, né? Então o Senhor precisou fazer muita coisa na nossa história para alinhar isso. Mas falando das coisas que o casal tem que deixar, eu acho que também esse deixar pai e mãe, o verbo deixar, tem mais coisas que o casal precisa aprender a deixar de lado. E eu queria perguntar, da época de hoje, a gente tem percebido que algo que tem arruinado casamentos é o celular, ou a rede social. Até eu estava com meus filhos cortando cabelo anteontem, daí tinha uma charge no jornal e estava escrito assim: até que as redes sociais nos separem. Faz bastante sentido. Então, Muito. o que vocês aconselham para casais que... Como lidar com as redes sociais? Como lidar com o celular do outro? É ter transparência? Quais são os critérios, regras que vocês recomendam? Até na verdade essa é uma parte que está estudando bastante agora, né? Mas assim, ó, a gente fala bastante também no nosso livro dessa questão. Primeiro de tudo é que o casal tem que ser cúmplice em tudo. Então, não existe nada secreto. Então, por exemplo, o meu Instagram...
Eu digo assim, que ela tem o Instagram dela e o meu Instagram é nosso. Porque o nosso ali, que a gente usa para o ministério, era o meu, né? Que agora é nosso, né? Mas ela tem um pessoal. Só que assim, eu uso o celular dela, ela usa o meu celular, senha de conta de banco. Nós não temos, assim, a transparência, ela é total, ela tem que ser 100% transparência, né? Então aí já elimina muitos problemas. A maioria dos problemas que a gente pega de traição, por exemplo, vem de celular. Né? No WhatsApp, ou falou no Instagram, curtiu, começou uma conversa. Então, já começa dessa forma, né? Então, a questão hoje que nós não vivíamos antigamente, quando a gente casou, não existia rede social, né? Nossa rede social antigamente era aquele caderno de questionário. Não lembra, né? Não é da época de vocês. É um caderno de questionário que passava na sala de pessoa para pessoa. Sim. Tá, meu Deus, Agora eu lembrei. meu coração já começou. Será que eu sou tão velho assim? Não, isso aí tinha também, Aí lá eles perguntavam assim, ó, o que pra você é o amor? Eu botava assim, o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Pra todo mundo saber o que eu achava do amor. Aí eu digo que eu conhecia a Rose. Aí eu digo que antigamente eu achava que o amor era uma flor roxa que nascia no coração dos trouxas. Agora que eu conheci a Rose, eu entendi que o amor é uma flor amarela que faz eu ser feliz ao lado dela. Nossa, olha só. Tá, amor, lembra dessa frase aí pra depois a gente... Mas assim, então, a questão das redes sociais, né, é algo que a gente até estava falando no carro sobre isso, porque as redes sociais, elas maqueiam uma situação que não é verdadeira. Por exemplo, você tem o filtro ali no Instagram. Aí por que você quer colocar o filtro? Para esconder algumas imperfeições. Então, no Instagram, a gente mostra coisas que não são a realidade. Eu digo, não é que não são a realidade. Vou tentar formular. Só o lado bom, na verdade. Só a parte boa, né? Por exemplo, aqui, ó, todo mundo que está assistindo a gente provavelmente já tomou água num copo de requeijão. Mas quantos de nós postamos tomando água num copo de requeijão? Só numa taça. Então, ou seja, a gente esconde aquilo que a gente não quer mostrar. E aí existe um grande problema e perigo, que é o seguinte, eu estou aqui na minha rede social, daí eu olho lá a mulher fazendo algo com o marido e falo assim, ó, amor, olha aqui, ó, olha o que ela faz com o marido dela, tu não faz. Só que com certeza eu sou muito mais feliz que aquele casal, provavelmente. Só que daí existe essa cobrança também. Então existe muitas coisas, mas eu vou deixar ela falar um pouquinho. Aí entra a comparação. Senão eu vou ficar dominar que aqui é um grande perigo a comparação nas redes sociais. Sim. Porque o que acontece? Os casais ficam comparando, principalmente a mulher. Ela compara, tu tá vendo o marido da fulana? Ele tá falando isso pra ela e tu não faz isso pra mim. Só que ela esquece de olhar que o marido faz coisas boas pra ela. E às vezes fica comparando muito os outros. E esse é um grande erro, a comparação nas redes sociais. A questão da tecnologia. Hoje, as redes sociais, muitas pessoas trabalham através do celular. Trabalham direto ali no computador, trabalham home office. Ou seja, hoje o trabalho é em um aparelhinho de celular. Para muitas pessoas, é a realidade de muitos. Isso acaba afetando o casamento. Por quê? Casais às vezes não têm hora, não têm horário. O homem fica direto respondendo, ou a mulher fica respondendo, às vezes tem que responder o chefe, ou tem que estar olhando ali se ela tem que responder alguém, se alguém mandou uma mensagem. Porque sabe como é que é? Coisa da hora. Às vezes você não responde a pessoa na hora, perde uma venda. Né? Perde algo. Só que tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ter um limite. Tem que ter horários. O que a gente aconselha? Tenha 2 números de telefone. Um telefone para a empresa e um telefone pessoal. Tem um horário que encerra ali, que não atende mais. É o horário que tem que dedicar tempo ao casal. É tempo onde você vai olhar olho no olho. É tempo de conversar. Porque o celular, ele gera também muita insegurança. Sim. Porque a mulher começa, o que tu tá olhando o celular direto? O que tu tá ficando olhando ali? Aí ele diz, não, eu tenho que olhar, tô recebendo mensagem, é meu chefe, é algo que eu tenho que responder, é um e-mail que eu tô esperando. E isso acaba prejudicando a pessoa, porque acaba gerando também muita ansiedade. A pessoa fica ansiosa, que tem que responder, e acaba sendo agressivo com o cônjuge. Acaba sendo agressivo. Então, tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Tem hora para trabalhar, tem hora para responder. Eu tenho que ter tempo com o meu cônjuge. Eu tenho que sair. Eu tenho que pegar e dizer, amor, hoje nós vamos sair, amor. É um tempo nosso. Caminhar, ir na rua, passear. A gente não tá falando de investimento que, tem que fazer uma viagem. Sim, tem que fazer uma viagem com o cônjuge, tem que passear. Sim, mas é uma viagem, é um passeio na praça. Ir lá tomar um sorvete. Ir lá pegar uma goiaba do pé lá e comer uma ameixa.
É olhar os passarinhos, é passear no parque, é conversar, é olho no olho. Porque pelo olhar a gente consegue entender muitas coisas da pessoa. Pelo um gesto. A pessoa faz uma cara feia, tu já sabe que ela não gostou. E no celular, às vezes, tu não vai entender. Às vezes, se o teu marido mandar uma mensagem, às vezes você fica braba, mas não entendeu direito o que ele quis falar. Talvez a mensagem nem quis dizer o que ele estava querendo falar. Foi o jeito que ele escreveu. Então, tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, muito cuidado com o celular. Cada vez, o celular está sendo um vilão. Um vilão onde acaba entrando pornografia, acaba entrando muitas coisas no casamento, coisas erradas. Coisas erradas, porque aparece, né? Vai aparecendo na tela, vai aparecendo, e às vezes a pessoa, por uma carência, acaba caindo. Antigamente, para assistir um filme pornográfico, tinha que entrar numa locadora, tinha que ir lá pegar uma fila, tinha que passar vergonha, né? Se não tinha idade, nem podia ir. Hoje não. Hoje tá ali, na nossa casa. Então, tem que ter uma prudência, tem que ter um cuidado com as redes sociais, um cuidado, porque acaba destruindo o casamento. Cada vez mais que a gente tem acompanhado, mais destruição por causa do celular, mais destruição. Falta de transparência, muita falta de transparência por causa do celular. A pessoa não confia mais, não confia porque fica escondendo, guarda segredos, não tem acesso, não tem senha. O nosso celular é livre, né? Ele pega o meu, eu pego o dele, pega o das crianças, a gente... Porque tem transparência no nosso casamento, no nosso Até os filhos relacionamento. têm acesso, né? Até Nosso os filhos celular, têm sabe a acesso. senha. Os maiores, né? Não, os menores. Também. Não, Às vezes, lógico que não, de acesso que eu digo que banco, eles não, abrem, né? Eles acesso, sabem a senha para abrir e tal, né? Não, senha de banco não, né? Não, né? Mas rede social também eles não usam, né? As redes sociais. Então, na verdade, Não. eles têm acesso que eu digo que é a senha, eles sabem que é a senha. Se precisar mexer no celular, eles sabem a senha. Talvez uma dica, né? Eu tenho um costume de imaginar que o meu celular ainda tem fio. Antigamente, né? Eu cresci isso. Lá em casa chegou o telefone quando eu tinha o quê? Uns 8 anos primeiro. E o que acontecia? Era o local do telefone. Tua mãe tinha a mesinha do telefone, né? Tinha, na nossa Era casa tinha. bem, Não sei se bem. vocês lembram. A mãe tem Sim, ainda, aquele a minha mãe telefone de girar, tem. assim, A minha sogra tem ainda. Não o telefone, mas ela tem Mas a essa mesinha mesinha. ainda, que agora é... Então imagine que você também tem ali o seu local, onde só ali você vai estar respondendo às suas mensagens. Muitos levam o celular pro sofá e daí, nossa, Sofá, cama, né? tu se acomoda e fica horas lá. Hoje de manhã também eu me peguei conversando com uma amiga e ela foi respondendo, mas pra mim já estava terminada a conversa. Mas daí vai, até um ponto de dizer, não, tá consumindo o meu tempo, isso aqui não é urgência, eu vou responder, sei lá, hoje, amanhã, à noite. Mas não, daí isso ali é urgência e o teu filho que tá ali te pedindo uma comida, aí você diz, espera. Ali eu tenho muito que aprender contigo. A Suzy é bem mais regrada nessa parte de saber gerenciar o tempo no uso do celular. Mas concordo com vocês. A rede social traz muito essa ideia de comparação. De achar que aquilo que está aparecendo na rede social do outro é perfeito e parece que o meu casamento não é. E, na verdade, Deus nos chama ao contentamento e comparar o nosso cônjuge positivamente. Então, eu lembrei quando estava falando do livro de Cantares, onde o Salomão diz assim, te comparo, amada minha, às éguas do faraó. Parece uma comparação negativa, mas as éguas do faraó eram o animal mais nobre da época, era a BMW, era a Ferrari da época. Então, essa é uma comparação positiva. Seria diferente de eu falar, Suzy, aquela mulher faz assim. Então, essa é uma comparação negativa, de resgatar essa admiração de novo dentro do relacionamento. E algo assim que eu ouvi também, que eu fiquei bem chocada, a esposa convidou o marido para sair. Aí ele disse, sim, eu saio contigo, mas é contigo sem o celular. Ou seja, ou você ou o celular. Porque o que acontece? Às vezes os casais querem sair juntos, mas fica no celular, então não adianta. Se é pra sair e ficar mexendo no celular, então não adianta, deixa o celular em casa. Ou vai ter o limite de não mexer no celular. É uma regra. O casal vai sair, deixa o celular ali no silencioso. Sim. A não ser que seja uma emergência, algo dos filhos que tem que resolver. Mas não vai ficar respondendo as mensagens durante o passeio. Você pode notar, em um restaurante, os casais vão sair pra jantar. Olha, os casais de namorados estão lá olhando, conversando, fazendo carinho e namorando. E os casais casados, mexendo no celular. E aí é triste, às vezes a gente foi até no começo do ano num restaurante bem legal, assim, bem top.
Eles chamavam a atenção que, poxa, tu tá pagando caro numa comida, tu tá indo num lugar romântico, num lugar legal, e os casais sentados lado do outro, de frente pro outro, cada um olhando seu celular. Você não desfrutando mais o sensitivo, saboreando o que tá ali, não se olhando mais nos olhos, não se tocando mais, mas tudo aquilo que o toque, o olhar, a comida daria pra você, é o celular que tá lá te dando as doses de dopamina, impedindo com que a gente se conecte emocionalmente nesse sentido. O interessante é que eu sempre falo assim, ó, que o casal casado, geralmente ele fica 1 hora no restaurante. No restaurante não, numa lanchonete, vamos dizer, porque o restaurante é um pouco mais demorado. Então, geralmente eu vou botar a culpa no homem, tá? Pra poupar as mulheres. Mas geralmente o homem fica 20 minutos reclamando do lugar, da comida que não vem, que tá morto da fome. Aí 20 minutos ele come, parece assim que nunca viu comida na vida. E os outros 20 minutos, aí ele descansa mexendo no celular. E aí ele sai e fala, eu sei com a minha esposa, o que vocês falaram? Nada, não conversei nada com ela. Eu reclamei da comida, comi que nem um troglodita e mexi no celular. Então, ou seja, né, essa parte de conversar, eu também confesso que minha esposa é melhor nessa parte da rede social. Isso. Às vezes eu tô na rede social, ou Instagram, enfim, Vai passando as mexendo em horas. alguma coisa e ela fala assim, amor, é assim, assim, assim e tal. Daí ela fala assim, tu tá me escutando? Aí eu paro e falo, Isso é interessante. não tô te escutando, o que tu falou? Isso Repete de novo, amor, me perdoa que eu não escutei. esse detalhe Então é bem ela gosta importante. que eu olhe no olho dela. Ah, eu também. Então ela exige, ela fala assim, larga tudo. Eu falo, amor, eu tô escutando. Não, mas olha no meu olho. Daí eu tenho que parar, eu tenho que olhar no olho dela. E tenho que repetir pra dizer que eu tô entendendo. Eu falo, tá, não, sei. Ah, então tu quer fazer assim, tá. Mas amanhã, às 2 horas, não, então tá bom. Então ela precisa disso, né? Então eu tenho aprendido bastante também sobre a rede social. Porque isso demonstra que ele tá dando total atenção a mim. Porque não adianta ele ficar com o celular ali dizendo aham, só porque eu sei que ele não tá escutando. Porque eu já conheço ele. Porque eu 22 anos de conheço- casado, ruim é isso. Que ela já me conhece, ela sabe que eu não tô escutando. Até quando eu tô brabo, ela fala assim, amor, tu tá brabo? Aí eu falo, não, eu não tô brabo. Ela fala assim, tu colocou a mãozinha na cintura e começou a bater o pé. Ela descobriu isso que eu não sabia. E eu falei, não, então eu tô bravo mesmo. Ela te conhece melhor que você Melhor mesmo. do que eu mesmo, E, gente, segunda palavra lá é unir-se. Então a gente falou do que tem que ser deixado para trás. O que impede o casal de unir-se, de estar do lado um do outro e conseguir se unir hoje em dia? O que vocês têm percebido? A gente veja muito a questão essa questão a gente sempre fala assim, que a comunicação não é aquilo que eu falo, a comunicação é aquilo que ela entende, né? Então, para eu me comunicar com a pastora Rose, eu preciso saber como que ela vai entender o que eu quero passar para ela. Então, já parte desse princípio, né? Então, quando essa união, e hoje eles falam, né? Existe uma pesquisa que não é muito recente, então talvez até, não sei como é que está hoje, mas o número 1 de casos de divórcio era a incompatibilidade de gênero, né? É essa incompatibilidade, que a gente sabe que é a parte dessa conexão que não existe mais. Então, às vezes, o casal não se entende, veio de criações diferentes. Então, essa conexão, esse unir-se, eu vejo muito a questão de conectar-se. E aí entra a questão que algumas pessoas falam da química, né? Que eles agora estão na moda, os mais jovens agora, né? Tô aprendendo, só tô ficando jovem de novo. E eu falo, pelo amor, eu acho que a gente tem uma química. Mas é porque 22 anos de casados, nós aprendemos a esse se unir. Que não é só juntar as trouxas e ir para uma casa, né? Que isso é o básico, né? Lógico, você tem que juntar as coisas e ir para uma casa. Mas vai muito mais além disso. É você entender o outro, é você ter essa empatia com o outro. É você se conectar no sentido emocional, espiritual, fisicamente. Então, nós defendemos muito essa parte de você dedicar tempo. Existem coisas que apenas o tempo vai ajudar. Não apenas, mas o tempo é o que mais vai ajudar. Então não adianta, você não constrói um casamento saudável em 1 ano. A gente vê casais, nada contra, por favor, não quero que me entendam mal, mas a gente vê às vezes casais 1 ano casado, já são especialistas no casamento. 1 ano de casado? Meu Deus, cara, quando é que quais os problemas que tu já viveu aí no teu casamento? Ah, então, esses dias ela botou a toalha na mesa. Ah, é? E tava suja, é verdade, nossa, que problemão, hein? A rede social traz muito isso também. Traz muito isso, o cara acha que é especialista, só porque não adianta, tem que ter uma vida dedicada um ao outro para ter essa conexão, para se unir. Quando a gente fala de união, a gente está falando não somente de fisicamente, mas emocionalmente. Por exemplo, uma situação que a minha esposa uma vez passou, que ela teve um problema, e aí nesse problema que ela teve,
eu tive essa empatia de pegar ela e levar ela para o meu serviço, que eu tinha na verdade, a gente tinha algumas empresas, a gente tinha uma filial em uma outra cidade, então eu peguei ela, botei no carro, falei, nós vamos para Braço do Norte, que era uma cidade perto de Tubarão, onde a gente morava, e nós vamos e tu vai chorar, pode chorar à vontade no carro. E ela foi chorando a viagem inteira por causa dessa situação que aconteceu. E eu falei, pode chorar. E ela foi chorando. Então, essa sensibilidade que você tem que ter para que vai fortalecer essa conexão, né? Então, assim, quando eu digo um exemplo que eu tenho, né, na minha vida, é o meu sogro e a minha sogra, né? Meu sogro e minha sogra são casados há 42 anos. E ele é caminhoneiro, então ele vê ela uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 2 meses. Mas eles têm uma conexão tão incrível que eu lembro que eles assistiam a novela, agora com a época digital, né? Eles botavam no WhatsApp e assistiam a novela junto e conversavam no WhatsApp ali no vídeo para dizer, nossa, né? Meu sogro não é convertido, minha sogra, mas eles assistindo novela dizia, nossa, olha só, ele que matou ela, não acredito e tal. Então eles dedicam muito tempo um para o outro. Agora que os filhos todos saíram de casa, né, lá, então ele tá lá agora, ele chegou de viagem, e a gente já viu que eles estão batendo foto e indo fazer lanche. Batendo foto indo na casa de um parente. Ou seja, eles são o maior exemplo para nós de conexão. Então, eles têm uma conexão muito forte. E essa conexão leva tempo. Não adianta você não investir tempo, porque o tempo vai determinar essa conexão. É a minha opinião, né? E o interessante é que ele comentou dos meus pais, que é bem unir-se, né? Que um defende o outro. É incrível. Se eu falo algo da minha mãe, meu pai defende ela. Se eu falo do meu pai, ela defende ele. Então, Fala no sentido até de saúde, né? De saúde. Se eu digo, mãe, ele não faz isso, mãe, não sei o quê. Não, mas o teu pai... Ou seja, eles são tão unidos, eles têm uma afinidade que é algo incrível, assim. Eles foram construindo aos poucos, né, com seus desafios, tudo, mas é algo que passou para as filhas veem isso, os netos veem isso, né, essa intimidade que eles têm. E hoje os casais, o que acontece ao unir-se? Pouca paciência. O que o mundo ensina? Ah, eu vou casar, se não der certo eu separo. Vai no 2º, 3º, 4º casamento. Ou seja, o casal tem que fazer dar certo. Eles têm que juntos construir. Eu vou unir, então realmente é unir as forças. É nós dois juntos ali, nós somos uma equipe. Esse é um erro que os casais cometem. Eles acabam atirando um contra o outro, eles se vejam como rivais. E eles esquecem a palavra unir-se. O que é unir? É uma equipe. A equipe, ela vai fazer de tudo para dar certo. Mesmo que às vezes eu sei que ele tá meio errado, mas eu vou fazer de tudo pra dar certo. Eu gostei do meio errado. Meio, que não bom, pode ser porque Não é totalmente. em casa ela falou que eu tô totalmente errado. Mas a gente vai se unir, a gente vai fazer dar certo. Porque se eu ficar jogando, lançando a culpa sobre ele, o casal vai virar rival e não vai dar certo. Não vai dar certo, porque é um contra o outro. É uma guerra. Quem é que vai vencer? Eu gosto de usar o exemplo de que você não foi obrigado a casar. Você escolheu aquela pessoa. Então não culpe ele agora por todos os problemas. Isso. Minha mãe dizia, pra brigar tem que ter 2. Tem que ter 2, né? E O meu pastor, nosso pastor lá, ele fala assim que... Ele fala que todo mundo, no caso o homem, né? O homem tem a esposa que ele merece. E a esposa tem o marido que ela merece. Porque, na verdade, um que faz o outro, né? A gente conhece casais que, assim, o homem era um zero à esquerda. Casou com uma mulher que conseguiu ajudar ele a ser alguém na vida. E ele vai ser. Ou, às vezes, o cara é uma pessoa, um homem certinho, regrado. Casou com uma mulher que, talvez, né, conseguiu tirar ele do foco. Então, ou seja, um ajuda o outro, né? Um também faz o outro, né? a gente alimenta o vício emocional do outro, e também as virtudes. A gente procura no outro o que nos falta, falando de temperamentos, mas também nos defeitos. Normalmente acontece isso. Vocês falaram antes do casal unir-se e não ser inimigo. Algo que a gente também percebe hoje é uma competição entre casais. E também nesse ambiente financeiro, para ver quem ganha mais, quem tem a profissão mais reconhecida. Vocês têm percebido isso e que isso... Qual que é a causa dessa competição entre marido e mulher? Eu tenho um exemplo que a gente usa muito nas palestras, que é o exemplo que o casamento tem que ser um jogo de frescobol. Conhece frescobol ou não? Não Me conheço. explica, eu nunca Frescobol. joguei. É aquele da praia. Aquele da praia que tem uma praia. raquete, Que um joga pro outro. um joga no outro, né? Um joga pro outro a bolinha e Tipo aí... peteca? Não.
Ele é uma raquete, É tipo uma raquete de madeira com a Eles bola não de podem deixar a bola borracha. cair. Com uma bola de tênis. Isso. Mas vai uma bola dizer, de na tênis praia, é, geralmente, não tem um campo, não tem a torcida. Ok, sim. Que é os dois ali que não vai deixar cair. Que é divertido. Tem que ser um frescobol, é porque a gente vem da região de praias, né? Então, pra gente, entendi. frescobol tipo assim, normal. é um artigo, tipo assim, que tem, tipo, né? Tem que ter uma cama e um frescobol. Tem que ter... É que nem cuca aqui no Vale do tipo assim, né? Isso, Tipo assim, uma isso vara de mesmo. pesca aqui. E aí, só que tem casais que fazem do casamento um jogo de tênis. Qual é a diferença? Os dois é parecidíssimo. Tem raquete, tem bolinha, tem duas pessoas ali. Só que o tênis é um competindo contra o outro. Então, um joga a bolinha do jeito que o outro vai errar. E quando erra, faz, ele errou. Tem uma torcida que fica, é isso mesmo, humilha ele, humilha ele. E o frescobol, você joga a bolinha e o outro talvez não consegue pegar, você tenta jogar de um jeito que ele vai conseguir pegar. Porque não existe contagem de ponto, não existe quem vai perder, quem vai ganhar. Né? Ou seja, ali é um tempo de diversão. Não existe uma torcida nem a favor nem contra. Então, essa competição, ela dá muito por isso. Aí você falou de uma questão que eu acho interessante, que é a questão financeira. Nós vivemos hoje uma época em que os dois trabalham fora. Antigamente, geralmente o homem trabalhava fora e a esposa trabalhava no lar. Que é, às vezes, talvez, né? Eu penso assim que é um trabalho mais difícil do que trabalhar fora. Com Trabalhar certeza. fora, você tem um chefe, aguenta aí 6, vai embora, bota o pezão em cima do sofá, assiste televisão e vai dormir. A esposa, na época, ela tinha que cuidar de tudo 24 horas por dia, né? Mas como os dois trabalham fora, existe essa competição muitas vezes, né? Porque os dois ganham bem, às vezes a esposa ganha mais do que o marido, e aí o marido se sente inferiorizado. Então existe essa competição por causa disso. Existe uma competição emocional, intelectual. Nós já conversamos com casais onde um era muito mais intelectualizado, essa palavra é certa? Muito mais intelectualizado. Mais inteligente do que o outro. Entendemos. E aí na hora da briga, ele usava palavras... Né, que ela falava, meu Deus, o que ele tá brigando, tá me elogiando, porque eu não sei. Então, uma competição em vários aspectos, né? E isso não é saudável. A gente sempre fala isso, né? Que o casal tem que entender o seguinte, eu não sou o teu competidor, eu sou a equipe que juntos nós vamos conquistar as coisas. Os filhos muitas vezes querem ter essa competição, né? Falo, pai, eu posso comprar uma bala? Eu falo, não. Aí vai pra mãe. Mãe, eu posso comprar a bala? Pode. Daí a gente briga. Sim. Então, ou seja, a gente tem até isso também. Os filhos nossos, todos os 4, os 2 agora, né? Porque 2 já casaram, eles entendem que nós somos uma equipe. Então, se eles quiserem burlar essa equipe, eles vão se dar mal. Então, já aconteceu isso, né? De eles virem e falar assim, pai, não pode. Pode. Aí a gente vai brigar. Peraí. A gente fala, então peraí, vem cá, ô fulano, né? Que tem 4 lá. A gente chama ele e fala, filho, o que você fez foi errado. Porque se o pai falou que não é não, você não tem que ir para a mãe. E aí nós resolvemos depois em particular isso, né? Mas então essa competição até para os filhos eles têm que entender bem que não deve existir. E às vezes a gente até fala para eles, né? Ô filho, tu acha que o pai aqui é bobo? Tu acha que o pai é bobo? Tu acha que tu vai vencer o pai e a mãe? Tu não sabe que a gente é uma equipe? Que a gente é bem combinadinho aqui, a gente combina as coisas? Então, ou seja, a competição dentro do casamento, ela estraga o casamento, né? E é até saudável para os filhos verem essa unidade dos pais. É saudável ver os filhos... Querem isso. No fundo, eles querem. Eles querem, Eles até tentam colocar um contra o outro, mas quando eles veem que os pais estão se unindo, que os pais são uma equipe, gera segurança. Segurança emocional. Sim. Porque eles entendem, sim, eu tenho um pai e uma mãe que mandam aqui dentro de casa. Que a gente não vai querer fazer coisas erradas que eles vão deixar passar. Porque os dois são uma equipe. Então é isso, é gerar uma segurança para os filhos também. Isso aí é interessante, que os filhos acabam se sentindo seguros quando o pai e a mãe tomam uma atitude de se unir. Essa competição é muito complicado no casamento, né? A gente sempre fala que quando a gente vai decidir algo, né? E aí eu tenho uma opinião, ela tem outra. Isso é normal e tem que ser mesmo, né? Até porque são 2 gostos diferentes, tem que ter 2 opiniões diferentes. Mas a gente vai decidir um caminho. Juntos nós vamos decidir um caminho. Se eu quero ir pra praia, ela quer ir pro campo, e a gente na briga decidiu ir pra praia, que é o que eu queria, e se der problema na praia, ela não pode dizer assim, eu falei que era bom pra ir pro campo, né? Mas tu teimoso. Então, se a gente decide algo, depois que a gente decide algo, não interessa quem queria daquela forma. Se errar, os 2 erraram. Se ganhar, os 2 ganharam. Então, nós decidimos errado. Não era para ter ido para a praia. E não eu decidi, não. Nós decidimos errado. Então, essa equipe, né? Quando eu jogava vôlei, não profissional, amador, né? Bem amador.
Mas eu gostava de jogar vôlei e a gente brincava assim, ó, não brincava, a gente dizia assim, quando o outro time começava a brigar, a gente dizia assim, vamos aproveitar esse momento que eles estão brigando, porque agora a gente vai vencer. É verdade. Ou seja, quando o time começa a ter essa instabilidade, começa a perder. Então, no casamento também é assim. Quando o casal começa a brigar, começa a perder. Então, tem que ter essa... E aí é isso, né? É um sustentar o erro do outro. Então, por exemplo, se a gente tomou a decisão errada juntos, vamos comprar algo e depois a gente se arrepende. Então, nós compramos e nós erramos. Não foi, mas ele que disse que era para comprar. Não, nós erramos. Eu vejo que é estratégia de Satanás. Com Satanás certeza. começa a lançar setas no casal e o casal, ao invés de se unir, né, contra aquela batalha, eles começam a atacar um ao outro. É como numa guerra. Se a gente começa ali se atacar entre os próprios soldados, o inimigo vai tomar conta. Ou seja, a gente tem que se unir. Se unir e o casal ali, por mais que às vezes não tenha um conhecimento, às vezes não conhece, né, não conhece profundamente a Deus, mas ele tem que pedir a direção, ele tem que pedir sabedoria. E o Senhor vai dar sabedoria. A gente vê muitos casais que às vezes não conhece Jesus de verdade, porém eles têm os princípios. Sim. Princípios. É isso que a gente tem que levar no nosso relacionamento. Princípios. Princípios do quê? Eu tenho que amar o meu marido, ele tem que me amar, eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar. A gente vive uma geração onde é a geração de homens mais apaixonados, de homens mais românticos na internet. Pode ver. Abre lá o Instagram, o Facebook, o TikTok, tudo é homens apaixonados, cheio de textos românticos, lindos. Porém, dentro de casa, ele é um estúpido com a esposa, ele não trata ela bem. E antigamente, como é que era? Os homens trabalhavam, honravam com a palavra. Eles não tinham muito esse carinho, essa atenção, mas eles honravam a esposa, eles cuidavam da esposa, eles zelavam. Então, a gente tem que trazer novamente esses princípios para o casamento. Honrar, valorizar, amar, cuidar. Esses são os princípios que tem que ter dentro do casamento. E o casal se unir. Não tem essa, vou me separar se não der certo. Não. É até que a morte nos separe. É até que a morte nos separe. É os dois. E vocês falaram dos inimigos, os piores inimigos são os internos. Quando o casal tá ali naquela briga, não consegue resolver, não é às vezes o externo ou alguém que está interferindo, o diabo usa, claro, isso nesse sentido, mas é internamente, quando a gente não está bem internamente. Aí o casal para de ir na igreja, para de querer ver outras pessoas, se exclui, vai fechando. E nesse sentido, a gente quer chegar na nossa última pergunta, e geralmente é a mesma pergunta. Qual conselho vocês dariam para um casal que está nessa situação? Prestes a se separar, dizendo não tem mais solução, nós vamos nos divorciar, não tem mais caminho nenhum. Qual conselho vocês dariam? Cada um, Suzy também, tem o conselho dela. Procurar ajuda. Ajuda. Primeiro de tudo, é o socorro. Precisa de ajuda. Procure com pessoas que vão te dar conselhos bons, pessoas sábias. Não vai procurar ajuda com aquele amigo que já é separado, com aquela amiga que já está no terceiro, quarto casamento. Procure ajuda com pessoas sábias. A Bíblia fala sobre os conselhos. A decisão sábia vem das multidões de conselhos. A gente tem que procurar conselhos, tem que procurar ajuda com quem realmente vai ajudar. E esses problemas internos, às vezes a pessoa, problema emocional, que ela precisa de ajuda psicológica. Precisa procurar um profissional. Precisa procurar um psicólogo que vai ajudar ela. Às vezes, um psiquiatra. Ela tem que entrar com medicação, sim. Às vezes, isso está afetando o casamento. E ela não sabe. Que são problemas psicológicos. Problemas do passado. Raízes que estão lá atrás. Que hoje ela está repetindo o erro. Coisas que ela viu nos pais. Que ela viveu lá na infância. E hoje ela está vivendo no casamento. Mas ela não sabe o porquê. Ela não sabe por que está tendo esse conflito. Então, onde precisa, ajuda. Precisa buscar ajuda. Precisa procurar uma solução. E não já tomar a decisão, já estou decidida, é isso que eu quero. Não, tem que procurar ajuda. Isso eu falo para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Nós tivemos eu tenho uma experiência que eu sempre falo, né? Que eu tenho uma aliança aqui, essa aliança é a aliança original lá de 22 anos atrás. Quando nós casamos assim meio rápido, né? 6 meses de namoro, casamos, bem novos e já complicados, né? Nossa primeira briga de casal, onde nós falamos que queríamos nos separar, foi o primeiro dia de casamento. A gente veio da lua de mel, no domingo, na segunda-feira a gente já falou, não te quero mais, eu também não te quero. Tô falando sério? É verdade. Porque aí eu falava assim... Não, e olha o motivo da briga. Eu falava assim, amor, a gente ganhou alguns presentes repetidos.
Vamos trazer aqui para casa? Ela dizia, não, amor, lá na casa da mãe é maior, vamos deixar na casa da mãe. Eu falei, não, amor, vou deixar aqui em casa, na casa da mãe, aqui em casa. Eu falei, então já deixa na casa da tua mãe? Já vai tu pra casa da tua mãe também? Ele é bem pavio É. curto. Sanguíneo. Meia hora depois tava, eu te amo, meu amor, eu te amo. Então nós acreditávamos que não daria certo. E as pessoas também não acreditavam que não daria certo. E quando eu fazia aliança, eu falei assim, a gente casa, daqui uns 6 meses, 1 ano, a gente, vamos dizer assim, a poeira vai baixar e a gente vai, eu vou até já abrir algo aqui, né, porque ela estava grávida e naquela época, não naquela época, ainda é, né, mas só que naquela época era meio complicado, assim, né, tá grávida e não tá casada. Então, aí a gente casou às pressas. E eu falei, cara, vai passar aí 6 meses, a poeira vai baixar, a criança vai nascer, 1 ano aí, e a gente daí separa, vê o que vai dar e separa. E todo mundo falou, vai acontecer 6 meses, vamos separar. Só que daí quando eu fazia aliança, eu falei assim, rapaz, tem um jeito isso aqui dar certo. Se Jesus entrar no nosso casamento, a gente era convertido já, ela há pouco tempo, eu um pouquinho mais, alguns anos, uns 3, 4 anos. E eu falei, se Jesus entrar no nosso casamento, que hoje a gente fala muito do cordão de 3 dobras, né? Se Jesus entrar no nosso casamento, é capaz de dar certo aqui, rapaz. Aí eu botei aqui na aliança Patrick de um lado, Jesus do outro, e no dela também, né? Rosiane e Jesus. E a gente entendeu que Jesus ia fazer a diferença. E fez a diferença no nosso casamento, né? E aí, depois de 22 anos, né? Eu posso dizer isso, né? Com certeza que fez a diferença. Mas só que há 3 anos atrás, eu tinha 71 quilos quando casei, tô com 91. Então, há 3 anos atrás, não servi mais aliança. Não servi mais. Aí eu deixei de lado e falei, amor, a aliança não serve mais. Ela falou, amor, vamos no Orives, tu vai arrumar essa aliança. Eu falei, não, porque eu vou colocar, homem, né? Vou colocar ouro, vou gastar. Pra que gastar com uma aliança, com uma joia que eu nem gosto de usar, que dói o dedo? E ela falou, não, vai lá e faz isso. Eu falei, não, amor, vamos numa loja de bijuteria, vou comprar uma aliança dessas de bijuteria. Folheada. R$20 eu paguei. R$20 e fiquei 3 anos usando essa aliança. E ela dizia todo dia pra mim, amor, que feio, amor. A gente trabalha com casais, tu usa essa aliança de bijuteria. Falei, que nada, isso que é, né, o homem sempre querendo resolver as coisas assim. 3 anos passando essa dificuldade, até que o dia ela tanto me incomodar, eu falei, eu vou lá, então só ver o preço. Ela, vai só ver o preço pra te se programar. Falei, então tá bom, cheguei lá na loja, né? Falei, moça, eu tenho essa aliança e eu quero deixar desse tamanho aqui. Quanto que vai ser? Quanto tempo demora? Só um pouquinho. Tu quer dessa? Só um pouquinho, já volto aqui. Aí ela voltou com a aliança e falou, vê se serve. Eu falei, vê se serve. Aí eu botei, serviu. Ela falou, eu falei, o que tu fez? Ela falou, ué, tu não queria que eu largasse? Eu falei, sim. Mas o que tu fez? Eu falei, eu peguei numa máquina e larguei e não serve. Eu falei, serve, mas quanto é que foi? R$15. E eu vou te cobrar 20 porque eu vou polir ela. Eu te cobrar 20 porque tu foi teimoso. Eu cheguei em casa, falei, como é que eu vou falar pra minha esposa isso aí agora? A bijuteria custou mais que 20. Porque a gente sempre diz que a mulher sempre tem razão, né? A minha esposa só teve uma vez que ela errou, que foi o dia que ela achou que estava errada. Ela sempre acerta. Então, o que nós aprendemos com isso? Que às vezes resolver o problema é muito mais fácil do que você imagina. A gente atende casais que para eles é o fim do mundo, não tem mais outra alternativa. A gente fala, meu Deus, cara, esse probleminha é de nada. Olha só como é que é o filho de vocês, olha a saúde, olha o emprego de vocês. Vocês são bem financeiramente, vocês têm uma história de vida. Olha o que vocês já passaram. Esses dias a gente atendeu um casal de, sei lá, 30, 40 anos de casados, com uma história linda, mas houve um problema no casamento agora, há uns meses atrás. E vamos separar. Eu falei, mas vocês me contaram uma história incrível da vida de vocês, de filhos, tudo. Vocês vão separar por causa disso. Então, as pessoas, às vezes, elas querem separar por coisa pouca. E é fácil de resolver. Então, meu conselho são 2. Primeiro, Jesus. Se Jesus não for a rocha que vai segurar a tua casa, vai ser muito difícil você sobreviver a um casamento duradouro. Segundo, aprenda a resolver os seus problemas. Resolva os problemas. Peça ajuda. Às vezes o problema que você tem no casamento é muito mais simples do que você imagina. Amém, Suzy. Juntando o que o Patrick falou, eu lembrei agora da questão do quão pouco, né? Foi só um ajuste ali na aliança. E Patrick, é ouro. É ouro. Pela questão da dureza do material, né? Mas o que eu quero falar agora, assim, às vezes é só tu pedir ajuda, uma questão de orgulho. Tu vai lá, pede ajuda. Isso já ajuda um monte. Porque você tá descendo da questão de ter razão. E que nem você falou, às vezes é a questão, assim, é você compreender um comportamento seu ou do seu cônjuge. Porque pra nós a questão foi virar a chave, assim. Tá, eu sou assim porque eu tô repetindo algo lá, não sei o quê.
E daí você para de ficar julgando o cônjuge. Às vezes é você compreender de onde é que está vindo essa pequena indiferença ou, né, o motivo da briga. E isso é uma pessoa de fora que vai trazer. E que nem a Rose falou, também tendo cautela na questão de quem você vai procurar. A gente sabe de muitos casais que, a partir do momento que fazem a terapia, lá o psicólogo ou terapeuta vai te incentivar a separar. Isso também tem bastante. Então, você Infelizmente, como cristão, tenha referências na hora de buscar ajuda. E eu diria, importante é o olhar para dentro de si. O evangelho sempre nos chama a mudança pessoal primeiro, não a mudança do outro. Então, não sei se é com vocês, mas quando eu atendo casais, primeiro eles querem falar mal do outro, que o outro tá fazendo de errado. Mas chega um momento e fala, e você? O que você está disposto a mudar? Muito obrigado, gente, por estarem conosco até aqui. Para você que está nos assistindo, um recado. Se você diz, eu estou nessa situação, meu casamento está terminando, a gente quer dizer para você, procure alguma ajuda. Imagino que vocês também ajudam casais, nós temos a nossa mentoria para casais. Então, se você acha que isso faz sentido para você, vem aqui no link da descrição, ali você pode agendar uma sessão experimental e tomar talvez uma decisão certa para quebrar o orgulho, olhar para dentro de si, romper o que precisa ser rompido ou às vezes só fazer um pequeno ajuste. Gente, vocês ainda têm recados, convites finais de vocês, mas antes nós queremos dar os nossos 2 livros de presente, os nossos convidados sempre recebem, que é um devocional de casais, o Ative Amor no Seu Casamento, e o Geração Pornô, que é um livro sobre masculinidade, pornografia, posicionamentos. Então, Temos nosso bem presente atuais, para né? vocês. Muito bom, muito obrigado mesmo. E se vocês tiverem algum convite, fiquem à vontade, espaço é de vocês. Na verdade, nós também, né, atendemos alguns casais, né? A gente atende tanto online como presencial também. Nós temos, na verdade, um livro que a gente queria falar muito, né, que é esse Casamento VIP, que Legal. também é presente para vocês. A gente Obrigado. fala de alguns princípios que precisam ser restaurados dentro do casamento. Por que casamento VIP, né? Porque hoje, tudo que a gente fala VIP é importante, né? Maria VIP é algo que tem um destaque. E hoje o casamento virou algo banal, né? Casa, descasa. Então, nós cremos sim que o casamento é algo muito importante. E também o Pit Stop. Na verdade, o Pit Stop é um livro que é bem didático, né? A gente usa para nossas imersões. A gente crê que todo casal tem que parar de vez em quando para fazer a manutenção. O carro está 100%, é zero, tu tirou da concessionária zero. Mesmo assim, tem que fazer uma revisão. Mesmo que seja para dizer assim, não, tá tudo bem, pode rodar. Ou às vezes, né, fala, não, o motor tá indo pro pau. Indo pro pau, né? Bem coisa de mecânico, né? Tá, então legal, isso aqui é para gente. vocês, tá Muito bom? Deus obrigado. abençoe vocês. Onde é Ficamos que- muito honrados e felizes. Isso. Ficamos muito Quer falar alguma coisa? Onde é que o pessoal encontra vocês? O arroba de vocês. Ah, boa. patrick.rose.elias. Nós temos ali no nosso Instagram, ali vai ter todo... O casamento e Descrição. manutenção também, É, né? a gente usa mais esse aí, mas é ou casamento e manutenção, ou então patrick.rose.elias, nosso Instagram. O sobrenome gente- de vocês é Elias. Isso. Na verdade é Westphal Elias, só porque daí lá em Tubarão, Westphal era meio difícil, né? Aqui eu já vi que eu tô em casa, Todo mundo né? sabe o Aqui que é todo que mundo... Westphal. Até a gente morou na Alemanha há 7 anos, então é bem comum esse nome aí. Tá, a gente vai linkar o Instagram de vocês Sim. aqui Ótimo. embaixo, então o Legal. pessoal pode ver. Muito obrigado, gente, gente por, que agradece. por estarem Agradecemos. conosco. Te agradeço pela oportunidade, né? A gente costuma falar, espalhar o amor. A gente ama espalhar o amor, ama contar o que Deus fez na nossa vida, amamos trabalhar com casais, ajudar casais. Às vezes uma palavra só vai mudar a vida de muitos casais. Vai mudar a realidade de casais, vai restaurar uma família toda. Porque quando um casal decide em não separar, ele restaura toda uma geração. Amém. A partir do momento em que o meu marido quebrou esse ciclo de separação da família dele, quebrou um ciclo geracional. Amém. Os nossos filhos vão viver o melhor de Deus E eu nessa tive terra a por causa honra de de uma fazer- decisão nossa. Eu tive a honra de fazer a cerimônia de casamento do meu filho, né? Uau, Isso, aham. que massa. Amém. Só pra... Não, desculpa que a minha esposa tava falando disso aí, eu tava lembrando de algo, né? Que quando a gente casa, né? Sempre pra fazer o outro feliz, a gente sempre fala isso, né? Mas hoje, infelizmente, né? Os casais querem essa onda do narcisismo, né? Eu quero ser feliz, eu, né? Então, sempre pensar no outro primeiro. Eu sempre penso na minha esposa. Eu vou na padaria, eu penso assim, o que ela gosta que eu tenho que levar? Sempre pensar no outro primeiro, né? Exatamente. Amém, gente. Vocês são uma bênção. Amém. Nós... Continuem abençoando Amém. onde Deus colocar vocês. Amém. Muito obrigado.